Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo, embora que de maneira rápida, sobre a afirmação de que Deus fala. Para tanto, quero convidar você para ler comigo Hebreus capítulo 1, versículo 1, onde as Escrituras dizem assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus fala. Ele está interessado em se comunicar com seres humanos criados, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Falar significa se expressar de alguma maneira, seja através da fala, ou através da escrita, ou através de alguma forma que seja entendida por aquele que ouvirá a mensagem. Deus usa de diversas maneiras e formas, como bem falou a Escritura aos Hebreus, para se comunicar com os seres humanos. Nesta oportunidade, nós selecionamos apenas 5 formas ou maneiras pelas quais Deus fala. Mas isto não quer dizer que são todas elas. Existem outras maneiras, diversas maneiras, através das quais Deus fala com o ser humano. Mas vamos destacar aqui, como disse, apenas 5. Em primeiro lugar, Deus usa para falar com o ser humano, Deus usa para falar com as pessoas a sua palavra. Quando lemos Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, Moisés está lembrando ao povo de Israel o seguinte: olha, quando Deus pediu e ordenou que reunisse você junto ao Monte Sinai, Deus me disse o seguinte: ajunta-me este povo para que ouçam as minhas palavras, para me temerem todos os dias da sua vida e ensinarão estas palavras a seus filhos. Deus queria que o povo ouvisse a sua palavra para temê-la. Portanto, Deus fala através da sua palavra. Em segundo lugar, uma segunda maneira ou forma que Deus usa para falar com o ser humano é através do seu Espírito. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus está prometendo o Espírito Santo, a vinda de um outro Consolador, que é o Espírito Santo, e Jesus diz para os discípulos que este Espírito o mundo não conhece porque não vê. E aí Jesus afirma para os discípulos dizendo: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus falou 2 coisas diferentes. Primeiro, habita convosco, ou seja, na companhia de vocês. E Jesus afirmou: estará em vós, ou seja, dentro, no íntimo, no interior. Portanto, cada cristão verdadeiro, ele tem em si, em sua vida, dentro de si, no seu interior, o Espírito Santo. E Deus, através do Espírito Santo, fala ao crente em Jesus. Quando lemos Atos capítulo 8, encontramos ali Filipe, um homem pregador do Evangelho, sendo orientado por Deus. No versículo 29, o Espírito falou com ele e disse: ajunta-te a este carro, ou chega-te a este carro. Era um homem, uma autoridade de um certo país que estava vindo de Jerusalém porque tinha ido ali adorar e vinha lendo as Escrituras e precisava de auxílio para entendê-la. Então Deus envia ele ali e o Espírito falou com ele. Não fica claro no texto de que forma, mas podemos julgar, entender, compreender que o Espírito falou com ele em seu interior. Uma terceira forma ou maneira pela qual Deus fala com o homem é de forma audível. Quando lemos as Escrituras, lá em João capítulo 12, Jesus está reunido diante de uma grande multidão, ou com uma multidão, e ele está falando acerca da necessidade da sua morte, do seu sacrifício. E, de repente, uma voz ecoa dos céus e diz: já o tenho te glorificado, e ainda o glorificarei. Era Deus o Pai emitindo aquela voz diretamente dos céus. Parte da multidão achava ou julgou que fosse um trovão, mas outra parte da multidão dizia: um anjo lhe falou. E o próprio Jesus afirmou: esta voz não veio por amor de mim, mas por amor de vós.
quarta forma que Deus usa para falar aos seres humanos é os sonhos. Quando lemos Mateus capítulos 1 e 2, nós vemos ali José, aquele que veio a ser o pai adotivo de Jesus, recebendo diversas mensagens da parte de Deus por meio dos sonhos. Em uma daquelas oportunidades, ele recebe a mensagem de que deveria receber Maria como sua esposa, porque o que nela estava gerado, o que tinha acontecido nela ou com ela, era obra do Espírito Santo. Em um outro momento, ele recebe a orientação para fugir com a sua família, com Jesus e com Maria, porque procurariam matar o menino. Em um terceiro momento, através de sonhos, ele recebe a orientação de Deus de que deveria retornar do Egito, para onde havia fugido, retornar para a sua pátria, para a sua região de origem. Em quinto lugar, uma quinta forma que Deus usa para falar com o ser humano, com as pessoas, é outras pessoas. Deus usa outras pessoas para falar conosco. Quando lemos Atos capítulo 11, só para citar por exemplo, temos ali uma reunião na igreja de Antioquia e o texto diz que vários profetas ou alguns profetas desceram de Jerusalém para aquela cidade. E um deles se levantou e pelo Espírito dava a entender que haveria uma grande fome em toda a terra, ou seja, em todos os domínios do Império Romano. E o texto afirma dizendo que isto de fato aconteceu. Podemos glorificar a Deus, porque Deus fala conosco. Se quisermos receber e seguir as orientações divinas, precisamos estar atentos à voz de Deus, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está orientando. Porque só desta maneira seremos de fato abençoados e felizes, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe você.